Salve, salve rapaziada, torcida do Paysandu, torcida do Goiás. Vamos falar um pouquinho do que foi esse jogo. Vamos começar pelo primeiro tempo, falando o que foi esse jogo, como foi esse jogo entre Goiás na Serrinha, né? E o Papão da Curuzu, cara. Um jogo duríssimo, um jogo complicadíssimo e um jogo de tabela de campeonato forte. Olha, mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ajude o canal a crescer, meu amigo. Ajude o nosso canal a crescer. É muito importante essa ajuda da tua parte, cara. Muito importante mesmo. Você não sabe o valor e a importância que tem você deixar o seu like para fortalecer o canal. Se você gosta das nossas opiniões, né? Se você tem acompanhado tanto o torcedor do Paysandu como o torcedor do Goiás, ajuda a gente aí. É muito importante, cara. É muito importante a tua opinião. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha. Se quiser colaborar com o Pix, tá aí a chave Pix. É muito importante essa tua ajuda. Muito importante mesmo. É de suma importância. Drayton Madeira. Drayton Madeira. Pois é, e o jogo na Serrinha. Vamos falar primeiro do primeiro tempo. Tempo a tempo, né? A gente vai falar. Primeiro tempo, um jogo muito trucado, um jogo muito amarrado, com a equipe do Paysandu um pouco que fechando o Goiás no seu sistema defensivo, com a pressão ali, o Robinho pelo meio de campo, buscando muito o Ione Gonzalez ali, mas a marcação do Goiás é uma marcação muito forte, e um jogo truncado, um jogo de poucas ações, digamos assim, né? Mas eu achei o Paysandu no primeiro tempo um pouco melhor. O Paysandu procurou mais as atitudes do jogo, tentando fazer bolas em velocidade, visto embora que algumas bolas fortes, né, principalmente com o chute do Netinho, o Netinho que tem um chute muito forte, mas sempre se deparando com o grande goleiro Tadeu, que é um goleiro, um dos melhores goleiros do campeonato, um dos goleiros que defende bastante no campeonato mesmo. Mas um jogo realmente, um jogo encardido, como a gente diz, né? O Paysandu numa situação querendo subir na tabela, o Goiás também, visto embora que o Goiás era um dos times, principalmente na minha concepção, um dos times cotados aí a voltar para a Série A. O Goiás sempre permeou na Série A. E o Paysandu que vem galgando degrau a degrau durante os anos e está aí fazendo uma campanha complicada, principalmente nessas últimas sequências de jogos. O Paysandu não vem bem. Então um jogo no primeiro tempo, um jogo muito encardido, muito truncado, muito marcado, principalmente na volância ali, o Mateuzinho pelo lado do Goiás tentando pela direita com velocidade, mas sempre esbarrando no sistema defensivo do Paysandu, uma marcação forte, né? Uma marcação acirrada, aliás, das duas equipes. Então o jogo no primeiro tempo foi um jogo não bonito, digamos assim, mas o Paysandu tentando buscar mais o jogo, apesar de estar jogando fora de casa, mas um jogo truncado. A verdade foi essa, foi um jogo feio no primeiro tempo, um jogo marcado pelas entradas mais ríspidas, pelas disputas mais fortes, tanto por parte do Paysandu como por parte do Goiás. Agora, vamos falar um pouquinho agora o que é que a gente viu e termina 0-0, a verdade é essa, o primeiro tempo. E agora vamos falar do segundo tempo. Bem, aí começa o segundo tempo. Né? Começa o segundo tempo. O Paysandu começa com as ações, pressionando o time do Goiás com velocidade, caindo pela direita. O Goiás tentando sair, a torcida já impaciente, já terminou o primeiro tempo vaiando, meio irritada a torcida do Goiás. E o Paysandu pressionando muito a equipe goiana. Mas o Goiás depois começa a se organizar e começa a sair mais nos contra-ataques, principalmente com o Paulo Baia pela esquerda com muita velocidade, tentando, né, ir para cima do Edilson e ganhando a maioria das bolas nas costas do Edilson. E um lado que eu achei muito fraco, apesar de eu gostar muito do lateral Edilson, mas o Paulo Baia começou a dominar muito aquela área dali, né, dominar com velocidade, com imposição.
e fazendo uma transição rápida pelos contra-ataques e caindo pela esquerda, depois às vezes caía pela direita. E aos 16 minutos, o Goiás já conseguia equilibrar o jogo mais. Um erro na saída de bola do Paysandu. O Paulo Baia arranca pela esquerda com velocidade, ganhando nas costas do Edilson. Levanta a cabeça e dá um passe milimétrico para o Rafael Gava, que entra sozinho pela direita, sem ninguém marcando. Os zagueiros, o Quintana, todo mundo olhando para a bola, marcando a bola. E ele entra e dá uma chapadinha sozinho, fazendo 1-0 para a equipe do Goiás. Daí o Paysandu fica tentando pressionar. 1-0 o Goiás, mas o Goiás começa a jogar mais no contra. O Paysandu fica desesperado, começa a fazer algumas mudanças. E ele tenta ir para cima e o Goiás sempre sai nos contra-ataques, sempre com o Paulo Baia jogando bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Ele e o Rafael Gava começam a dominar mais ali o setor de ataque com velocidade, mas o Paysandu não desiste até que o Hélio faz umas substituições e coloca um cara que eu não sei como fica de fora. Para mim é uma falha grotesca sempre do Hélio dos Anjos, Wesley Garcia. O Wesley Garcia começa a chutar de fora de área, dar velocidade caindo ali meio pela esquerda. E aos 36 minutos ele recebe uma bola sozinho, no lado esquerdo, dentro da grande área, levanta a cabeça e dá uma chapadinha no canto, empatando o jogo. Um golaço colocado no canto, um golaço do Wesley Garcia. E ele passa assim, eu acho engraçado que ele passa e olha pro banco assim, dizendo: como é? Eu vou ficar no banco, professor? Vou ficar no banco o tempo todo? Então eu não entendo, para mim isso é uma falha do Hélio, por que deixar o Wesley Garcia no banco? Então, diante disso, depois do gol, o Paysandu tem uma chance que um contra-ataque com o Iane Gonzalez e ele acaba perdendo, né? Ele poderia ter tocado para o Wesley para finalizar. O Wesley numa condição melhor e teria feito o segundo. Mas aí o jogo começa a ficar numa velocidade, cara, dos dois lados, o Paysandu tentando buscar. E o Goiás se desespera porque dentro de casa, né, o Goiás que era um time querendo subir, né, no campeonato, o Paysandu querendo escapar porque tem um jogo a mais do que os que estão abaixo dele, precisando ganhar. Então não é interessante para nenhum dos dois o resultado. Guardar as devidas proporções, o Paysandu estava fora de casa, não é? Mas aos 41 minutos, cara, o Wellington Matheus, ele arranca pela direita, cara, com a velocidade, meu amigo. Fazia tempo que eu vi uma arrancada dessa. Ele vai em profundidade, chega na cara do goleiro e dá um chute fraco, cara. Ele nem toca para dentro da área. O Rafael, a galera entrando por ali, o Paulo Baia, ele não toca e dá um chute fraco. E acaba o goleiro defendendo, né, no rebote e a bola se perde. E depois fica aquele jogo de correria de um lado, correria do outro, mas muita bola alçada na área, principalmente por parte do Goiás, a torcida pressionando, vaiando e alçando bola uma atrás da outra na área. E tem uma bola que sobra para o Paulo Baia no finalzinho do jogo, a última chance, ele no rebote, ele fica de cara pro gol e dá um chute e o goleiro defende, o goleiro do Paysandu. Mas enfim, foi isso aí que aconteceu no jogo. A gente vai botar a tabela aqui, vou compartilhar a tabela com vocês. A gente vai compartilhar a tabela aqui de classificação para vocês verem como é que fica a situação das duas equipes no campeonato. As duas equipes no campeonato. Equipe, uma justiça. Né? Vou compartilhar aqui. Compartilhando aqui, zoada política, meu amigo. Aqui interior é brincadeira não, viu? Como fica a situação aí das duas equipes no campeonato, cara. A tabela tá aí. O campeonato tá com o Novo Horizontino na liderança. Mas aqui eu quero o Novo Horizontino, o Santos, o Mirassol, Vila Nova, Bahia, Ceará, América, Goiás. O Goiás tem 33 pontos. Então começa a se distanciar. Já fica... O Vila tem 39, são 5 pontos de diferença para o quarto colocado. Né? E o Paysandu tem 27 pontos aí. E tem um jogo a mais, tem que entender, do que o CRB que está abaixo dele e o Ituano. Né? Então ele abre alguns pontos, né?
5 pontos da zona de rebaixamento. Foi um empate até positivo partindo desse princípio. Pois é, galera. Isso aí foi o jogo. Deixa o like, se inscreve no canal.